Vamos lá. Segunda aula de história. Lembra que na primeira aula eu falei que nós fizemos uma revisão? Vamos dar continuidade a essa revisão, tá bom? Sujeitos históricos são pessoas importantes que fizeram algo relevante dentro da história. Exemplo, Nelson Mandela, Dom Pedro I, Martin Luther King, ok? Só são eles que podem ser sujeitos históricos? Não. Nós também podemos ser sujeitos históricos. Eu, você, um camponês da Idade Média, um escravo da Idade Antiga. Então, tem várias possibilidades, várias formas desses sujeitos históricos serem importantes diretamente ou indiretamente. O que são fatos históricos? São acontecimentos pontuais. Lembra que eu falei do processo de independência do Brasil? É um exemplo, ok? O homem chegar à Lua também é um exemplo, beleza? E o que são fontes históricas? Eu posso falar que fontes históricas é uma maneira de a gente entender como uma civilização vivia em decorrência de um determinado período. Exemplo, artefatos históricos da pré-história em si, objetos, cerâmicas, flechas, lanças, são fontes históricas. Navios afundados, nós falamos isso a respeito na aula. O Titanic é uma fonte histórica. Por exemplo, os bonequinhos aqui, ó, de Star Wars são fontes históricas, porque retratam um período da idade contemporânea que nós vivemos e que faz referência, por exemplo, ao meu modo de vida. Lembra que a gente falou isso? Eu fiz até uma dinâmica com vocês na primeira aula. Então, isso é importante. Tranquilo? Ok, falamos sobre sujeitos históricos, fontes históricas, tipos de documentos. Eu passei para vocês as atividades que aí nós vamos começar a corrigir aqui. Pegue aí sua atividade para a gente começar a corrigir, para a gente discutir. Foram 10 questões, 8 questões discursivas e 2 questões objetivas, tá? Então eu vou ler aqui para a gente começar a fazer essa correção da atividade. Lembrando que a nossa terceira aula ela vai ser sobre pré-história. Nós vamos falar a respeito de pré-história. Algumas atividades, algumas questões estão aqui como revisão, mas na terceira aula a gente vai relembrar também, porque é importante. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Questão número 1. Vamos relembrar o que são fatos históricos? Cite exemplos. O que são fatos históricos? Então, se você colocou da seguinte maneira assim, olha, fatos históricos são acontecimentos pontuais, importantes, que ocorreram em determinado período da história. Ok, vamos dar exemplo? Você pode colocar o que você achar que é importante. Falamos sobre a criação, por exemplo, da lâmpada, a invenção do carro, do computador e assim por diante. Beleza? Ótimo. Segunda questão, que aí nós discutimos no segundo capítulo sobre os tipos de documentos existentes. Para que se compreenda melhor a história, faz necessário entender minimamente o que é um documento histórico e a sua importância para essa disciplina. E aí, na segunda questão, eu pedi para explicar o que era documento visual. O que é documento visual? Alguém pode me dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. É a análise de imagem. Que imagens? Pode ser fotografia? Pode. Pode ser uma revista? Pode. Pode ser um filme? Pode. É uma forma de ter um documento relacionado aqui à questão visual. Por exemplo, o vídeo aqui que vocês estão vendo é um documento visual do século XXI. Cultura material. O que é cultura material? São registros de formas de objetos, certo? Que objetos seriam esses? Lembra que no segundo capítulo nós fizemos algumas atividades que retratavam sobre isso? Tinha lá o exemplo da estátua que fazia menção à questão religiosa do Egito. É um objeto histórico? É. Então está relacionado à cultura material. Cultura material é tudo aquilo que eu posso pegar, tá? Beleza? A cultura oral. Eu posso pegar na cultura oral? Não posso. É um patrimônio imaterial. Então, não é questão física, ok? Exemplos de cultura imaterial. Lendas, contos, cantigas. Os mitos que a gente vai estudar dentro da Grécia Antiga também são uma forma da gente entender o que é cultura oral. Sabe aquelas histórias que você ouve que são tradicionais aqui no Brasil? Por exemplo, Saci Pererê é uma cultura oral, certo? Então a gente pode fazer uma referência em relação a isso. Vamos lá. Questão 3. Coloquei 2 imagens. Uma imagem aí é mais antiga, da década de 50, e uma mais atual, né? São 2 formas. Aí eu falei assim, ó, aponte as principais diferenças entre as imagens acima.
Como é que a gente pode apontar essas diferenças? Uma, as moças, né? Na verdade é só uma aqui, que são 3 imagens da mesma moça, mas ela tá com uma roupa mais recatada, não é? Mais da moda da época. A gente pode apontar também que a fotografia preto e branco, a maneira de se vestir é diferente, as meninas tinham o cabelo mais curto, certo? Na segunda imagem, a gente tem uma transformação. Primeiro, porque a fotografia não é preto e branco. Segundo, as 3 mulheres estão vestidas de acordo com o que elas querem, da maneira que elas acham que são confortáveis, certo? Uma maneira de você mostrar o que você representa. Então, são essas diferenças. E os cabelos são longos, né? Antigamente, as mulheres usavam penteados, cabelos mais curtos, né? Chapéu, como a gente pode ver aí, as roupas mais fechadas, não tão abertas. Então, é importante você apontar isso. 4. Essa aí, vocês sabem que eu peço para os meninos para vocês fazerem em sala. É bem tranquilinho. O que vocês vão fazer? Criar um parágrafo usando todas essas palavras que eu coloquei aí. História, detetive, fatos históricos, mudanças, permanências, conhecimento, documento e século. Beleza? Então, é bem tranquilinho. 5. O período da pré-história é aquele que corresponde ao período que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos registrados até a data aproximada de 3.500 a.C., sendo estudado pelas áreas da paleontologia, arqueologia e antropologia. Explica a importância das pinturas rupestres. Qual a importância da pintura rupestre? Tem uma imagem aí. Ela não vai demonstrar o cotidiano da galera? Ela não vai trazer uma forma artística de expressão? Então, vocês têm que colocar isso na resposta de vocês com esses 2 pontos importantes. Pode escrever bastante coisa aí. 6. A pré-história é, como conhecemos, o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 e 3.000 a.C. Qual a importância do domínio do fogo para o homem? O que nós vimos? O fogo ele vai ajudar a esquentar, a afastar animais, né, que vão ser perigosos. Nós vamos falar que o fogo vai ajudar no cozimento dos alimentos, não é? Então, o homem, quando ele domina o fogo, ele domina todo um cenário que vai ajudar ele a se tornar mais forte do que nós vamos estudar posteriormente. Beleza? 7. O período paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Cite as principais características desse período. O período paleolítico é o primeiro. A gente vai reforçar isso no terceiro vídeo, né? Porque a pré-história é bem grande. Então, o período paleolítico é a Idade das Pedras, o homem é nômade, ele não tem a técnica da agricultura, ele vive em cavernas, ele constrói objetos mais rústicos, né? Por isso que é pedra lascada, por exemplo, os instrumentos vão ser feitos de pedra, de rocha. Então, são essas características que vocês têm que apontar isso. Por isso que é importante estar com o caderno em dia, viu, gente? 8. A primeira revolução agrícola ocorreu 10.000 anos antes de Cristo, no período neolítico. Explica o que foi esse fato histórico e sua importância. Lembra que a revolução agrícola é o quê? É o domínio da técnica agrícola. Colheita, plantação, tudo isso vai ajudar para que lá na frente o homem possa viver mais em sociedade e possa viver isso de uma maneira que vai ajudar o surgimento das primeiras vilas, né? Então, o estoque de alimento, ele não fica dependente agora ele deixa de ser nômade e fica dependente em habitações fixas. A 9 e a 10 são objetivas. Sobre a conhecida idade dos metais na transição entre a pré-história e a história, é possível afirmar que, letra A, foi marcada pela utilização do cobre, bronze e ferro na produção de armas, instrumentos agrícolas, utensílios domésticos. B. Apenas o bronze pode efetivamente ser apresentado como o primeiro metal utilizado. C. Os homens lutavam entre si enquanto a economia continuava coletora. D. A vida nômade dos primeiros dos grupos humanos foi um estímulo para o uso dos metais. E. Não existe ligação entre o uso dos metais e a formação de grandes impérios? Se você marcou letra A, está correta. 10. A Idade da Pedra costuma ser dividida em 3 períodos: paleolítico, mesolítico e neolítico. Então, está pedindo para associar a primeira coluna com a segunda coluna. Vamos lá? Domesticação de animais. Posso falar que é o neolítico. A descoberta do fogo é o paleolítico. Fundição dos metais. Idade dos metais. Artefatos de pedra lascada.
Paleolítico. E por fim, difusão da agricultura, é o Neolítico. Então a resposta correta da letra 10, da questão 10 é a letra A, tá? Então, a próxima aula, aula 3 de História, a gente vai fazer um remember sobre a pré-história, que eu não havia terminado com algumas turmas, tá bom? Mas é isso aí. Tchau, galera!